Saber se posicionar e lidar bem com as pessoas em uma dinâmica de grupo faz toda a diferença para a recrutadora, uma vez que ela avalia tudo o que você faz, desde a sua participação até a sua interação com os outros candidatos. Vem comigo que eu vou te apresentar 8 tipos de comportamentos mais comuns e como você deve agir para se destacar na sua dinâmica de grupo. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga especialista em carreiras e criadora do método Ayub para você recém-formado. Pessoal, em uma dinâmica de grupo, o recrutador ficará analisando o comportamento individual de todos e avaliando o resultado do grupo também. Desta forma, para que o grupo possa realizar a tarefa solicitada pelo recrutador, haverá necessidade do trabalho de todo o grupo. E é aí que está a oportunidade de quem quer se destacar. Como? Para que você se saia bem, é necessário que você busque o envolvimento de todos os participantes do grupo. Então, é muito importante saber identificar e lidar com cada personalidade, sempre pensando na produtividade do grupo. Por isso, vamos ver como agir com os comportamentos mais comuns que podem aparecer. Vamos lá? Primeiro tipo de comportamento é o desligado. Qual que é a característica do desligado? Presta pouca atenção e parece concentrado no seu próprio mundo, sonhando acordado. Por vezes deixa transparecer tédio e chateação. O que pode acontecer na dinâmica de grupo quando você tem uma pessoa que é desligada? Se você tem uma pessoa desligada no grupo, ela certamente não irá contribuir com as tarefas, te atrapalhando e interrompendo no desenvolvimento. Como que você pode agir então? Tentando chamar a atenção dele, dizendo o nome dele várias vezes para que ele se mantenha ligado nas tarefas a serem desenvolvidas. Quer ver um exemplo? Fulano, o que você acha desta cor para a tarefa solicitada? Outro exemplo? Fulano, quantas varetas podemos usar nessa mesa? Então, desta forma, gente, você chamando a atenção da pessoa pelo próprio nome e colocando algumas atividades para ela fazer, ela vai se concentrar melhor na dinâmica, tá bom? Segundo tipo, bloqueador. A característica do bloqueador qual que é? É aquela pessoa negativa, teimosa, resistente, que discorda com frequência, fazendo oposição sistemática ou minando, né, as tentativas de se obter resultados. O que pode ocorrer se você tiver uma pessoa dessas no seu grupo, um bloqueador? Se você tem um bloqueador no grupo, ele vai te travar a dinâmica toda e não vai deixar o grupo se desenvolver. Então, como que você pode agir nesse caso? Faça com que ele fale inicialmente, para depois o grupo poder se posicionar. Quer ver um exemplo? Fulano, você poderia me dizer como solucionaria esse problema? Assim, ele não vai ter como ficar limitando o grupo e nem prejudicando a dinâmica, porque se ele fala primeiro e todo mundo já escuta o que ele falou, a ideia é que a dinâmica flua da melhor forma possível. Terceiro tipo, comediante. Qual é a característica do comediante? É muito crítico e não perde a oportunidade de fazer uma piada. O que pode ocorrer então no caso do comediante? Se você tem uma pessoa comediante no grupo, ele vai distrair o grupo e não vai deixar também o grupo se desenvolver. Como que a gente pode agir? Como que você pode agir nesse caso? Mantendo-o participativo e o colocando responsável por alguma atividade. Assim ele não terá como atrapalhar o grupo, né? Pois ele vai fazer a parte dele. Então, quer ver um exemplo? Fulano, você poderia descrever a atividade, por favor, para facilitar o entendimento de todos? Viu como é que você pode prender a atenção dele nesse caso? Dessa forma. Quarto tipo, impaciente. Qual é a característica do comportamento do candidato impaciente, né? Ele interrompe os outros no meio das frases, conclui pelos demais quando a discussão ainda nem acabou. Então, quer dizer, aquela pessoa que fala porque ela não tem paciência. O que pode ocorrer, então, nesse caso? Se você tem uma pessoa impaciente no grupo, ele vai te atrapalhar por causa da ansiedade dele ao falar, né? E aí, claro, também não vai deixar o grupo se desenvolver. Como é que você pode agir nesse caso?
Lembrar que todos também têm o direito de falar e que poderão mostrar as outras visões sobre o assunto. Vamos ver um exemplo. Fulano, entendo sua posição. Entretanto, nós todos também temos que nos posicionar sobre esse assunto. Lembre-se que há uma dinâmica de grupo. Então, dessa forma, você consegue, diminuir aí a falação dele e se posicionar melhor no grupo, tá bom? Quinto tipo, tímido. Qual é a característica do tímido? É sempre interessado o tímido, gente, mas não gosta de se expor e nem expor as suas ideias, por medo ou insegurança. O que vai poder ocorrer, então, se você tiver um tímido no grupo? Ele não vai demonstrar desenvoltura e, da mesma forma, ele vai atrapalhar o grupo a se desenvolver. Como que você pode agir, então? Evite pedir a sua opinião logo no início da atividade e tente mantê-lo sempre participativo. Quer ver um exemplo? Fulano, poderia me ajudar a colorir os quadrados em volta da mesa? Dessa forma, gente, o tímido vai participar, vai contribuir e você não vai ter aquela pessoa de fora do que está precisando ali no seu subgrupo, tá bom? Sexto tipo, falador. Qual é a característica do falador? Como o próprio nome já diz, o falador é aquele que não consegue ficar quieto e também acaba atrapalhando o grupo. O que pode ocorrer nesse caso, né? Se você tem uma pessoa faladora no seu grupo, ele vai atrapalhar com a ansiedade dele e também não vai deixar o grupo se desenvolver. Como que você vai agir nesse caso? É preciso um pouco mais de cautela com esse tipo falador. Peça ao falador para anotar as decisões do grupo. Assim ele participa e ao mesmo tempo não interrompe os trabalhos. Então, quando você dá uma função para a pessoa acaba interagindo melhor. E aí, desta forma, você consegue que o grupo faça todo o trabalho de maneira adequada, tá? Sétimo tipo, dominador. Qual é a característica do dominador? O dominador fala alto, tenta impor as suas opiniões. O que pode ocorrer nesse caso, então? Se você tem uma pessoa dominadora no grupo, ela vai atrapalhar com a imposição dela e o grupo também não vai conseguir se desenvolver. E você pode agir? Neste caso, é importante lembrar a ele, que as opiniões a serem tomadas são do grupo e não só dele. Vou te dar um exemplo. Fulano, como você já sabe, estamos em uma dinâmica de grupo e a sua participação é muito importante, assim como a participação de todos nós. Então, quando você alerta para essa pessoa que todo mundo precisa participar também, você então coloca ele no lugar dele de maneira educada e consegue a integração melhor do grupo. O nosso oitavo tipo, então, é o vagaroso. Qual é a característica do vagaroso? Geralmente não é objetivado e não consegue expor também bem as suas ideias, porque ele é muito lento. O que pode ocorrer, então? Se você tem uma pessoa vagarosa no grupo, ele também vai atrapalhar por causa da morosidade dele e também não vai deixar o grupo se desenvolver. Como é que você pode agir? Nesse caso, você pode repetir o que ele falou com objetividade e clareza e perguntar a ele se foi isso que ele queria dizer. Quer ver um exemplo? Fulano, pelo que eu entendi, você quis dizer isso, não é? Aí, desta forma, você consegue interpretar o que ele falou, consegue dar coesão na fala dele, objetividade, e também consegue interagir melhor, fazer ele interagir-se melhor com o grupo. Tá bom? Então, pessoal, conhecendo bem os tipos de comportamento das pessoas e sabendo como lidar com eles, tenho certeza que você irá se posicionar melhor e vai se destacar ainda melhor na sua dinâmica de grupo para conquistar o seu primeiro emprego. E aí, pessoal, você já se viu nessa situação com vários comportamentos de pessoas diferentes em uma dinâmica de grupo? Conta pra gente como foi. Assim eu posso te ajudar ainda mais, tirando as suas dúvidas. Obrigada, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você está gostando, dá um like aí, coloque seus comentários para que eu possa interagir cada vez mais com você, poder tirar mais ainda as suas dúvidas, tá bem? Um abraço, obrigada!